a doutora Ana teve dificuldade de não entrar lá? Não, conseguiu, né? Eu acho que era uma coisa momentânea que... Sim, eu saí de novo e depois entrou, deu certo. Acho que o Alex tinha me mandado errado aí. Olha, o Alex é danado, viu? Às vezes, ele fala, vamos falar sobre tal tema? Vamos, não sei nada, ele fala. Ele começa a citar página, né? Sim. Não, peraí, você falou que não sabia nada desse tema. Sim, eu, né, Romeu? Vamos lá, então, gente, hoje nós podemos começar. Hoje é uma sexta-feira, o pessoal sempre pede, doutora Ana, para a gente fazer os nossos encontros assim, num horário um pouco diferente, né? A gente mantém esse horário porque entre 3, 4, 5 horas, que é um horário que não tem pico a internet, né? Então é difícil cair, a gente tem mais, né, mais condições de fazer os nossos encontros, e depois a gente grava e coloca no YouTube, então dá para assistir depois. Mas realmente o horário, ele é um horário danado, é um horário que você está pensando, ainda mais uma sexta-feira, né? É hora que você está começando a pensar, vou começar a terminar o expediente daqui um pouquinho, o chopp já está gelando, e aí e a gente convida a pessoa, né, não para vir tomar um chopp, mas para vir fazer aqui, dar uma aula aqui para a gente, viu? Então, desde já, muito obrigado pela gentileza, viu? Enfim, a gente ficou muito feliz de ter aceitado o convite que o Alex fez, enfim, a gente só tem a agradecer. Eu vou passar a palavra para o Alex para fazer sua apresentação, mas eu gostaria de deixar, assim, esse agradecimento forte de todos nós aqui, pela gentileza de, numa sexta-feira, vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado mesmo, viu? Eu agradeço. Pode falar, Ana. Não, eu que agradeço, Romeu. Eu fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra. E o Alex é um grande amigo, e poder bater esse papo aqui numa sexta-feira com professores tão inteligentes, que eu tenho certeza que eu vou sair daqui aprendendo muita coisa, é uma grande honra. Eu que agradeço o convite. Então, a honra é nossa, claro. E obrigado por todos os presentes, obrigado ao colega Ana, que prontamente aceitou participar aqui dessa conversa com a gente. A doutora Ana Carolina Marques Gontijo, ela vem do Tribunal de Minas Gerais, ela é juíza lá, veio para São Paulo, para o TRT da 2ª Região. Atualmente ela é gestora na Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, lá do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, atua por muito tempo nos núcleos de execução e segue aí peregrinando em palestras pelos TRTs para auxiliar o pessoal na implantação desses núcleos. Então, é uma pessoa que tem muita familiaridade e muita experiência na área da execução. E aí, quando nós conversamos, eu e o Romeu, a respeito do tema, e com o Maurício também, o Romeu disse, não teria alguém para convidar, para a gente bater um papo aqui, e aí prontamente convidei a doutora Ana e ela aceitou. Então, nós somos muito gratos aqui pela aceitação e pela participação. E também obrigado por todos aí, o doutor Wellington e o pessoal que sempre acompanha aí nosso bate-papo, né? E o tema de hoje... Fala aí, Romeu. Eu ia falar, destacar, né, a ausência do Maurício, né? Pois é. O Maurício... Gente, hoje o negócio vai correr bem, assim, vai fluir bem, o Maurício não está na sala. Mas vocês souberam onde ele está, Wellington, vou falar para você, ele manda, não vou poder participar, porque estou num compromisso com um cliente muito importante, e manda água de coco na mão. Eu falei, E sobrou para você das aulas dele durante a semana, né, Romeu? E jogou a bola no meu pé, eu tive lá, né? Mas, doutora Ana, ele mandou deixar um abraço também, o agradecimento dele, né? E pediu desculpas por não poder participar aqui. Ele é aquele que traz as perguntas de nota de rodapé, sabe? Então tá ótimo. Bom que ele não veio. Mas, olha, a sala é sua, fique à vontade, somos todos seus alunos aí, né? Fique à vontade, viu? Você comanda a gente. Tá? Se precisar que exiba outra coisa, o Alex ou eu, a gente exibe. A gente combinou que seria mais um bate-papo aí, né, Alex? Pois é. Então, a gente combinou, pessoal, para tornar aqui uma questão um pouco mais informal, para a gente dar um pouco mais de fluidez aqui,
e tornar mais prático, a gente combinou que nós faríamos um bate-bola aqui entre questionamentos, comentários e debates imediatos. Então, eu levanto alguns questionamentos, Romeu levanta questionamentos, o pessoal, se quiser postar no chat questionamentos, o Wellington fica à vontade, né, para a gente conversar aqui, e aí a doutora Ana vai fazendo os apontamentos dela, vai complementando com base na experiência dela aí, tá bem? Então, para quem não tem familiaridade, né, com esse tema, a recuperação judicial, né, esse procedimento de recuperação judicial, obviamente, ele vem dar cumprimento lá aos nossos princípios basilares, né, e fundantes da República Federativa do Brasil, que seria lá de comatar os interesses entre valor social do trabalho e livre iniciativa, não é? Então, eu fico bastante surpreso na prática, porque muitas vezes a prática da advocacia, as pessoas que comparecem perante a Justiça do Trabalho, costumam tratar esses dois princípios de uma forma mais adversarial e costumam encarar o processo de recuperação judicial como se fosse efetivamente uma tentativa de calote, uma tentativa de não pagamento das obrigações trabalhistas, não é? Mas nós sabemos que, em essência, esse procedimento disso não se trata, né? Ele vem exatamente para equilibrar esses dois princípios, tentando conservar a unidade produtiva, né? Tentando conservar aquela unidade que gera riqueza e, ao mesmo tempo, garante empregos, manter o emprego e, ao mesmo tempo, manter a renda. Não existe livre iniciativa sem valor social do trabalho, não existe valor social do trabalho sem livre iniciativa. Então, é um procedimento que, se nós considerarmos, obviamente, a sua essência, sem nós partirmos para os casos específicos e de excepcionalidade, né, de má-fé, é um procedimento muito bem-vindo, mas não é um procedimento muito familiar, principalmente aos advogados trabalhistas, né? E desta forma, penso eu que seria uma grande área aí para o pessoal que decide se enveredar para esse tratamento, inclusive para auxiliar outros colegas que não têm familiaridade com esse procedimento, de repente, poder representar coletivamente os empregados de uma determinada empresa que tenha solicitado esta recuperação judicial. Então, dentro disso, é importante que nós possamos entender, primeiramente, quais são os créditos, não é, sujeitos à recuperação judicial, aqueles que ingressam na recuperação judicial e estão sujeitos aos procedimentos da lei, e aqueles que não ingressam, ou seja, o que seriam, né, então, créditos concursais e extraconcursais, e quais seriam as importâncias de entendermos esses termos, não é? E aí eu queria saber da doutora Ana o que é que ela pensa a respeito dos créditos concursais e extraconcursais e qual a diferença entre esses dois temas. Tá ótimo. Como bem o Alex falou, o princípio maior da recuperação judicial é a preservação da empresa. E dentro desse contexto, a recuperação judicial, ela é o que mais atende a isso, porque no momento da recuperação judicial, a empresa, ela apresenta isso, ela ainda não é uma falida, ela tem dificuldade financeira. Então, a princípio, ela tem condições de soerguer. Para a gente entender o que entra no plano de recuperação judicial, a gente precisa distinguir o crédito concursal do crédito extraconcursal. E a lei define isso de uma forma muito clara. Crédito concursal é todo aquele que exista na data do pedido da recuperação judicial. Então, quando a empresa entrou com o pedido de recuperação judicial, tudo que ela existe de crédito estaria sujeito ao pedido de recuperação. Mas como nem tudo é tão fácil como parece ser, a jurisprudência começou a divagar. Então, o que constitui esse crédito? É a sentença? Então, se eu tiver uma sentença na data que o pedido de processamento da recuperação judicial, esse crédito é concursal? Ou é a prestação de serviço? Ainda não é unânime na jurisprudência, tá? Se a gente for pesquisar lá no site do STJ, a gente vai encontrar a decisão nos dois sentidos, mas me parece que o que prevalece é no sentido de que o que define se o crédito é concursal ou não, não é uma sentença, ou muito menos uma sentença transitada em julgada, mas sim o momento da prestação de serviço. Isso é o fato gerador do crédito concursal. Mesmo porque, e me parece ser a corrente mais acertada, a gente tem diversos créditos, a prestação de serviço nem sempre vai levar a uma ação judicial.
quando do pedido de recuperação judicial, a empresa precisa relacionar os seus trabalhadores, os créditos que eventualmente ela possua com credores, e não necessariamente todos esses créditos são frutos de uma ação judicial. Então, não faz sentido a gente delimitar o marco regulatório para entrar num processo de recuperação em sendo uma sentença, e muito menos uma sentença transitada e julgada. Então, a gente tem, inclusive, a gente pode habilitar créditos de forma extrajudicial, está lá no artigo 7º. Então, o administrador judicial, ele tem o dever de comunicar, inclusive, aqueles créditos que não foram objeto de ação judicial. Então, esse é o entendimento que me parece mais correto e que tem prevalecido, mas ainda há entendimento no sentido contrário, que crédito concursal são aqueles com sentença transitada e julgada no dia da apuração, no dia do requerimento. E com relação aos créditos de natureza extraconcursal, então seria todo o restante. São aqueles créditos que forem constituídos após o deferimento da recuperação judicial. E a legislação, o legislador, ele teve uma preocupação muito grande com relação a esses créditos extraconcursais, porque justamente são aquelas pessoas que se dispõem a continuar prestando serviço para uma empresa que apresenta dificuldade financeira, mantém em dia, se dispõe a realizar novos negócios jurídicos, com novos contratos. Essas pessoas, para o legislador, ela precisa de uma atenção especial, porque sem esses novos prestadores de serviços, sem esses novos contratos, a empresa dificilmente conseguirá se soerguer, porque ela precisa continuar a sua atividade. Então, a opção do legislador foi justamente no sentido em excluir da recuperação judicial esses créditos extraconcursais, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial, e, ao mesmo tempo, eles dar uma preferência, uma precedência no pagamento. Então, a lei é expressa ao dizer que os créditos de natureza extraconcursais, eles preferem aos créditos concursais e não se sujeitam à recuperação judicial. E seria tudo muito lindo se ficasse só no âmbito da lei, mas o que a gente depara hoje na Justiça do Trabalho e na realidade é que esse crédito extraconcursal, que teve uma preocupação muito grande do legislador, na verdade, ele está no limbo jurídico, porque ele não se sujeita à recuperação judicial, e o STJ é unânime em dizer que, embora ele não esteja sujeito à recuperação judicial, o juiz do trabalho, o juiz da execução, não pode prosseguir com atos de constrição para dar vazão, para liquidar aquele crédito extraconcursal. Então, veja, é um crédito super privilegiado, que não está na recuperação judicial, e o juiz do trabalho também não pode cometer atos de constrição para pagar aquele crédito. E não é raro, isso a gente vê de uma forma até bastante rotineira. O que eu tenho feito, e o que a jurisprudência também é nesse sentido, é que, embora este crédito extraconcursal não seja de competência do juiz da recuperação judicial, o juiz do trabalho, o juiz da execução, deve oficiar o juiz da recuperação judicial para que ele indique bens livres bens que não são essenciais à recuperação judicial, para que possa satisfazer aquele crédito. Também não preciso dizer que não tem essa facilidade toda nesse trâmite, não é? A gente oficia, a empresa tem, a recuperação judicial tem diversos credores ali que ela precisa satisfazer, então dificilmente a gente obtém uma resposta da empresa ou do próprio juiz da recuperação, indicando quais os bens a gente poderia dispor para satisfazer aquele crédito extraconcursal. E eu achei interessante um caso que eu estava pesquisando aqui, que é o da Oi. A Oi é uma recuperação judicial aí que é bastante em voga, porque a empresa, de fato, está tentando se recuperar. E o administrador judicial, ele apresentou no juiz da recuperação
um plano, como se fosse um aditamento ao plano de recuperação, onde ele propôs o pagamento de um valor mensal exclusivamente para os créditos de natureza extraconcursal. Então, a parte daquilo que é pago para a recuperação judicial, a empresa deposita mensalmente um valor para satisfazer os créditos de natureza extraconcursal. E o juiz da recuperação, embora ele reconhecesse que aquilo não era competência dele, ele homologou esse requerimento da empresa como forma até mesmo de viabilizar o plano. Eu achei uma solução muito boa, mas obviamente que dependeu de uma iniciativa da empresa, o que nem sempre a gente vê na prática. Muito, muito bom, né? É um crédito extra privilegiado, não é? Com inúmeras garantias que não pode ser quitado, que não pode ser pago de imediato. Fica à vontade para falar, Romeu. Já começa com o problema da própria lei, a lei 11.101, só para... doutora Ana, só para demonstrar ao nosso público aqui, nós temos aqui, inclusive médico, né? Só para você ver que não, tem peso, né? O doutor Cláudio é um hiper interessado no ramo da justiça, não é, doutor Cláudio? Antigamente é a figura do rato, né? Sempre aprendeu um pouco. Mas, então, a lei 11.101, né, de 2005, ela já o problema do crédito concursal é que ele tem a previsão na lei, mas ele já é uma previsão, mas é referente a um momento diferente da recuperação judicial, ele se refere ao momento da falência, né? É por uma questão de, vamos dizer assim, interpretação, que a gente tenta, né, assim, ajustar as coisas, você pega o crédito extraconcursal e também fala também, isso aqui se aplica à recuperação judicial. Mas todo o contexto, todo o dispositivo, ou os dois dispositivos que se referem aos créditos extraconcursais, ele se remete à fase da falência, né? E aí, né, o problema é que quando o juiz vai lá, o doutor Wellington chegou lá, tá bom, dei a ganha da procedência, liquidou o processo, não posso executar. O que eu faço agora? Oficie para o juiz fazer o quê? Primeiro, a lei não diz. Oficie para prosseguir a execução lá no juízo da recuperação, né, que agora o STJ criou o juízo universal da recuperação. O que você faz? E se o juiz não fizer nada? Ou se ele fizer sequer há dispositivo na legislação, dizendo quais são as providências que o juiz deve fazer. Eu tenho comigo a seguinte posição que eu venho pensando, que é o seguinte, me parece que assim, no âmbito da recuperação judicial, percebo, o crédito extraconcursal inadimplido, ele não deveria existir, percebo, porque lá o que estamos falando é de crédito extraconcursal, verdade, mas o que a lei fala não é do crédito extraconcursal inadimplido. Olhe bem, não pelo menos de forma direta. O que eu tenho encontrado, e eu tenho ainda não tive a oportunidade de testar, é o quê? Tá bom, eu não posso executar pela trabalhista, mas eu poderia expedir, isso é um pensamento, tá? Que eu coloco aí pro doutor, pro Alex, doutora Ana, doutor Wellington também pensar. A parte poderia, com base nesse crédito extraconcursal reconhecido na sentença trabalhista ou qualquer outro, pedir a falência da empresa? E percebo, eu não estou submetido à recuperação judicial, né? Eu sou obrigado a me submeter, ou isso está lá naquele, acho que é o artigo, se não me engano, acho que é o 74, que fala 84. Lá... 84, não é isso, Ana? Ou eu poderia entrar com execução, né? Ou entrar com pedido de falência, seria o caso, teria que entrar com pedido de execução, né? No caso aí, esgotando os meios da empresa, aí eu poderia pedir a falência. Percebe? Me parece que é essa alternativa do credor. Se ele não quisesse submeter à falência, à recuperação judicial, me parece que ele teria ali o quê? Um crédito, né? Que ele poderia entrar ali pedindo a falência da empresa, né? Mas são aberturas, porque a lei não fala sobre isso. E eu gostaria de saber, eu sei que nós não lidamos na trabalhista com o juízo falimentar, com essas questões de falência, só para a gente pensar, porque me parece que seria uma alternativa que, vamos lá, quebraria a própria recuperação judicial, né? Eu não mas veja... Isso.
Mas veja, Romeu, eu penso que sim. Eu penso que qualquer crédito que não esteja sujeito à recuperação judicial, ele pode sim ser conduzido à falência, não é? Isso porque ele demonstra que a empresa efetivamente não tem condições de recuperação. Porque o princípio da recuperação é, olha, uma vez que eu quite essas dívidas passadas, ou uma vez que eu encontre meios de parcelamento ou uma facilitação da forma de pagamento, eu te asseguro que a minha atividade produtiva ela é economicamente viável. Percebe? Então, a visão do legislador foi olhar para trás e dizer, olha, esse passivo é com esse passivo que eu não consigo lidar, mas daqui em diante eu consigo sim satisfazer as obrigações. Então, a lei nem partiu de um pressuposto de inadimplemento do crédito extraconcursal, não é? E aí, uma vez que a empresa ela passa a inadimplir um crédito extraconcursal e futuro, ela está demonstrando que efetivamente a atividade econômica dela não subsiste, não tem razões de ser, e aí só está tomando o tempo daqueles sujeitos à recuperação para um processo familiar. E aí, então, pelo princípio de economia, não é? De que efetivamente só devem permanecer ativas as empresas que são autossuficientes, ela tem mesmo que ser submetida à falência para que isso seja liquidado, e mais, que ela não cause maiores prejuízos a fornecedores, a outros empregados e eventuais outros agentes de mercado, né? Porque ela vai contratar e efetivamente também não vai quitar aqueles valores. Eu concordo com o Alex, e porque mesmo o crédito extraconcursal, como ele não está sujeito à recuperação, não é nenhum descumprimento do plano. Então, isso não poderia levar à falência porque não é descumprimento do plano. Transferir no artigo 73 ali, na convolução. Tal, então não está sujeito, ele não pode. Mas ele pode, e aí, como qualquer credor que não teve o seu crédito adimplido, é um novo pedido de falência. Vai ser exatamente porque é baseado na insolvência da empresa. Porque se ela apresenta dificuldade financeira e não apresenta uma proposta de pagamento daquele extraconcursal, de repente ela esteja no estado de insolvência mesmo, como o Alex falou. Eu concordo com a colocação dele. Eu trabalho um pouquinho muito com a cláusula do abuso de direito, né? E eu acho, me parece que assim, você permitir que uma empresa em recuperação judicial continue inadimplindo no mundo jurídico, me parece, por mais que você queira preservar, eu entendo e é o bem maior, a preservação do emprego, não tenho dúvida disso. Mas me parece que tem um limite, e esse limite é justamente o artigo 186 do Código Civil, que se constatar daquelas circunstâncias, ela do trabalhista, vamos preservar a empresa, os empregos. Mas eu estou dizendo que há casos que a gente percebe que tem, sei lá, 5, né? Depois da recuperação, a empresa continua inadimplindo e mandando o trabalhador para procurar o trabalhador ou os credores, de uma forma geral. Me parece que não foi feito para isso a recuperação judicial, evidentemente, né? E me parece que chegando em algum ponto, a gente conseguiria configurar o abuso de direito lá do artigo 186, né? Eu não sei, doutor Wellington, né, não sei qual a sua... Você pensou já nisso, já teve alguma situação dessa? Eu concordo totalmente. O Alex foi falando assim, parecia que tá no ponto da língua já, né? O problema disso tudo é os russos, né? O problema da falência é a expectativa de não receber nunca mais, né? Poder pedir a falência me parece óbvio que pode, por todos esses fundamentos, até porque, como a doutora Ana bem colocou, a empresa só está aumentando o seu passivo e aumentando a sua incapacidade de saldá-lo nessas circunstâncias. Então, a falência me parece que é o caminho mais correto, só que dificilmente um trabalhador vai pedir a falência, porque é praticamente que dá um tiro no pé. Ele vai pedir a falência, pode ser que ela seja decretada e aí acabou, né? Não, viu, Wellington? Eu falo isso não como estímulo, olha bem, na verdade é com receio. É assim. A partir do momento que o extraconcursal está nesse lugar cinzento aí que a gente não estava, eu estou dizendo nem só do trabalhador, das sentenças trabalhistas, mas de qualquer crédito, o que inviabilizaria totalmente a recuperação judicial, né? E isso é um posicionamento que parece que o STJ, sem querer, acabou adotando.
Porque ele, como ele fala, extraconcursal não se tem vários julgados, né? Não se submete à recuperação judicial, né? E ao mesmo tempo ele fala para o juiz trabalhista, olha, faz o seguinte, manda conversar com o juiz da falência, bom, do juiz da recuperação. Vai chegar um ponto, dependendo do valor do crédito, que eu, por exemplo, faria um cálculo bem assim, né? Bom, será que se eu entrar com a recuperação, será que ele não vai lá e me paga? Né? Dado que não tem outra alternativa. Mas eu penso em outros tipos de créditos, né? Crédito que não seja trabalhista, né? Inclusive tributário, né? Tributário também. Né? Então é só para, enfim, só para o Brasil tem isso, ele legisla, depois joga para os juízes e fala, viu, constrói o que faltou aí, vai aí. Se vira. E às vezes o juiz constrói até o que não faltou, né? Pode lá. Eu tenho uma questão aqui, Alex, posso colocar para vocês? Pode, claro, por favor. Vamos lá. Credor trabalhista, né? Empresa em recuperação judicial. Como que vocês veem o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, né, no caso de recuperação judicial? Só para foi boa. A empresa foi condenada, sentença transitada em julgado, opa, vamos ter que oficiar o juiz da recuperação. Opa, não poderia haver aqui desconsideração da pessoa jurídica ao invés disso? Vai lá, Ana. Posso falar? Por favor. Sim, poderia e há. Essa é como a forma que a gente atua na Justiça do Trabalho. Inclusive, os colegas da área de recuperação judicial, o próprio STJ é uma das poucas vezes que ele não entra na nossa competência, é justamente nessa questão da desconsideração. Para a gente, na Justiça do Trabalho, a gente não tem regra própria na CLT com relação à desconsideração da personalidade jurídica, e a gente faz com base no CTN mesmo. Basta o inadimplemento ali da empresa, para que o sócio seja chamado a quitar o passivo ali que era da empresa. Então, a gente não utiliza a regra do artigo 50 do Código Civil, que depende de fraude, de alguma ocultação do patrimônio nesse sentido. E na Justiça do Trabalho, inclusive no mesmo sentido que a súmula 480 do STJ, a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho nesse sentido, a recuperação judicial não obsta que o redirecionamento da execução contra seus sócios ou até mesmo empresas integrantes do grupo econômico. E isso isso é corriqueiro. A gente tem encontrado problemas com relação a isso, não no STJ, porque o STJ, a partir dessa súmula 480, ele nem conhece dos conflitos de competência. Então, quando uma ação é direcionada para o sócio ou para empresas do grupo e, eventualmente, ela suscita um conflito de competência, o STJ nem conhece. Ele fala que, como aqueles bens não são bens sujeitos à recuperação judicial, ou como o sócio não está sujeito à recuperação judicial, não é competência do juízo da recuperação, mas sim da Justiça do Trabalho. O grande problema que a gente tem enfrentado com relação a isso é que, a partir dessa atuação da Justiça do Trabalho, a gente começou a perceber que os pedidos de recuperação judicial, eles têm tido um grupo de empresas muito maior como requerentes do que a gente via há um tempo atrás. Então, hoje, ou as empresas, após o deferimento da recuperação judicial, elas, quando a Justiça do Trabalho começa a chegar nos bens do sócio ou de outras empresas do grupo, ou elas requerem uma extensão dos efeitos da recuperação, ou no próprio pedido inicial, já elencam um grupo imenso de empresas para que façam parte da recuperação judicial. E como a recuperação judicial, a natureza dela é uma natureza contratual, né? Ali não tem muito...
o juiz não faz uma análise muito profunda se a empresa realmente está numa dificuldade financeira ou não, é uma jurisdição voluntária, essas empresas acabam fazendo parte do plano de recuperação judicial e a gente não consegue ir mais além na execução para atingir os bens dessas empresas do grupo ou dos seus sócios, sim, mas geralmente, via de regra, o sócio, quando chega nessa situação, ele já não tem muita coisa ali do que a gente encontrar. Então, assim, a questão é que a gente consegue, com relação a isso, não tem problema nenhum, e se a gente for olhar no âmbito da jurisprudência do STJ, o que diz respeito à recuperação judicial, talvez ainda essa seja a única a decisão favorável que a gente encontra lá, a Justiça do Trabalho, mas na prática a gente tem tido dificuldades por conta disso. Um grupo de requerentes muito grande, seja lá desde o início do pedido da recuperação, ou seja, durante o pedido de recuperação, os efeitos, a gente tem deferido a extensão dos efeitos da recuperação judicial a outras empresas do grupo. Muito bem. Eu fiz a pergunta porque, inclusive, umas 2, 3 semanas atrás, acho que foi, um colega, acho que o Elber, acho que até está aqui na nossa sala, ele me mandou uma situação, ele falou, olha, a posição do TST, eu só não achei julgados da primeira Câmara, da primeira turma, mas acho que todas as outras têm o seguinte, olha, e eu confesso que não sabia dessa posição do TST, Ana, devedor subsidiário, não há ordem de preferência. Não. Eu confesso que eu não sabia, porque eu trabalho com muita lógica, então se é subsidiário, pressupõe, esgota-se esse para passar para aquele. E a posição do TST no sentido, não, viu, é subsidiário, mas é o seguinte, tentou um, não conseguiu, passa para o outro e vamos embora. Mas é mais radical ainda. O TST, em alguns lugares, ele criou uma espécie de solidariedade entre os subsidiários. Tem até mas enfim. E aí ele teve um acórdão que foi totalmente contrário a essa jurisprudência, aqui da segunda região, dizendo que não, nesse caso, como era o caso de recuperação judicial, deveria-se mandar primeiro para esgotar a recuperação judicial, e depois, se lá não fosse pago o valor, voltasse para o trabalhista, ou, enfim, eventualmente para tentar receber por outros meios. Do ponto de vista lógico, me perdoe, mas me parece mais coerente. Até essa posição do TST, que eu confesso, eu não sabia que estava tão... Porque se é subsidiário, na medida que nós não temos, nós podemos até discutir hoje o artigo 10A da CLT, que hoje traz uma subsidiariedade, então ela dá a gente pode abrir um caminho novo para um entendimento novo. Mas me parece que dizer que há um benefício de ordem condenado subsidiário, ele fere um pouquinho a lógica, não fere? Se eu fui terceirizada, por exemplo, caso de terceirização, não é solidário, é subsidiário, pressupõe o esgotamento, inclusive, dos bens dos sócios da empresa principal, mas não é essa jurisprudência dominante, pelo contrário, não há um benefício de ordem. E esse julgado TRT2, ele contrariou totalmente. Eu até comentei com o Elber, será que está nascendo uma nova jurisprudência? E como a Ana está bem conectada à execução, talvez vocês possam dizer para a gente, está surgindo uma nova jurisprudência nesse sentido ou foi um julgado isolado? Olha, pior que está surgindo é uma nova lei nesse sentido, não é nem jurisprudência. Porque, veja bem, na Justiça do Trabalho, a gente não tem o benefício de ordem, nem independente da recuperação judicial. Então, o processo, a execução, a empresa não tem recuperação judicial, não tem nenhum problema de insolvência com relação a ela, a intimada para pagar, feito ali as ferramentas de constrição básica, não pagou, imediatamente a gente já passa para o devedor subsidiário. Então, na recuperação judicial, muito menos a gente faz isso. Não é algo que a gente faria. O esgotamento é um pedido clássico dos devedores. Isso a gente até hoje, independente dessa jurisprudência da Justiça do Trabalho,
ser muito consolidada, esse pedido é recorrente, que a gente esgote todos os bens, o patrimônio da empresa, de seus sócios, para depois passar para a devedora subsidiária ou solidária, mas, de fato, a gente não aplica o benefício de ordem. A questão que eu acho preocupante é que o projeto de lei, lá, o 4458, de 2020, que me parece a última notícia que eu tinha dele, ele estava no Senado já. Ele coloca expressamente lá quando trata da suspensão do prazo de suspensão das execuções trabalhistas e das demais execuções, que inclusive com relação aos devedores subsidiários. Então, isso vem expressamente lá na lei, no artigo 6º, parágrafo 10, colocando totalmente contrário à jurisprudência que se fez até hoje. E o que me causa preocupação nesse sentido é que aqui a gente talvez não esteja nem falando do sócio, porque a grande dificuldade, o argumento contrário a essa desconsideração da personalidade jurídica é que quando o juiz do trabalho, ele desconsidera a personalidade jurídica, ele chega em patrimônio de uma empresa, ou do sócio, ou de uma empresa do grupo, ele estaria esvaziando o plano de recuperação judicial. Esse é o argumento recorrente. Mas com uma redação da lei dessa forma, que ela exclui com relação a todos os devedores subsidiários, a gente inclui aqui, inclusive, o tomador de serviço, que não tem nenhuma participação no grupo econômico. Então, uma empresa que contrata uma empresa de conservação e limpeza, por exemplo, para terceirizar esse serviço na sua empresa, a gente não poderia executar o crédito, não obstante a Lei 13467 tenha disposto que o tomador de serviço responde subsidiariamente pelo crédito do trabalhador. Caso aprovado esse texto da Lei de Recuperação Judicial, a gente não poderia executar a tomadora que se beneficiou do trabalhador, do trabalho dele, porque ele é o responsável subsidiário e a lei aqui não fez nenhuma distinção. Se esse responsável subsidiário é o sócio, se seria uma empresa do grupo econômico que aí até a gente trata como solidariedade. Então, a minha preocupação, eu acredito, eu não vi essa decisão que você mencionou, Romeu, mas eu te falo com toda tranquilidade que ela é uma decisão isolada ou minoritária, porque a própria consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral tem lá expressamente, acho que artigo 115, que a recuperação judicial não impede que a execução prossiga contra o sócio da empresa do grupo. Então, o que me preocupa não é essa decisão, o que me preocupa é esse projeto de lei, que, mais uma vez, vem no sentido contra a atuação da Justiça do Trabalho. É a linha de conduta que a gente tem percebido. Né? Obrigado, Ana. Obrigado, Alex. Não, e nesse ponto, Romeu, eu concordo com a jurisprudência majoritária, porque existe um risco em se contratar, né, se tomar serviços pela via da terceirização, tanto aí os princípios, né, das questões de culpa em eligendo, culpa em vigilando, né? Então, se o tomador de serviços, ele opta por tomar aquele serviço e não fiscaliza a saúde financeira da empresa prestadora, efetivamente, ele corre um risco maior do que o empregado. O empregado não se submeteu a esse risco, né? Não escolheu a se submeter a esse risco de repente, ter que se submeter a uma recuperação judicial. Então, no meu modo de ver, em linha lá com a nossa desconsideração objetiva, né, do artigo 28 do CDC, mais o CTN, etc., se para a desconsideração, que no meu modo de ver é mais invasiva do que o redirecionamento da execução, nós não observamos, né, uma efetiva causa objetiva subjetiva, aliás, de desconsideração, confusão patrimonial, etc., então muito menos para o redirecionamento em termos de subsidiariedade. Mas concordo, é 100% isolada essa decisão, no meu modo de ver. Mas provavelmente já vindo, vamos dizer assim, na linha do pensamento que gerou o projeto. Né? Sim. O viés normativo aí, é claro, né? O colega falou, puxa, mas justo comigo? Não, mas se ele recorreu a PST, se ele conseguir, ele tem uma chance. A grave petição, para achar uma
Aí é mais difícil mesmo. Ele não achou pegada constitucional. Eu falei, olha, eu não sei como... Achar uma matéria constitucional aí vai ser... Você pode até achar no... Tem que ser criativo. Eu falei, olha, recurso de revista não cabe com base em princípios, mas tem um bom livro chamado Recurso de Revista com base em princípios. Cadê o Alex? Oi, tá sem som. Inclusive, eu tenho um com dedicatória autografado, posso vender para quem não tiver. Autor, Dr. Romeu. Você sabe que eu fiz essa tese, né? Terminou a tese, o doutor Manos, que é meu orientador, veio com o doutor Raimundo, que era da banca, e falou, doutor Raimundo quer falar com você. Falei, Romeu, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer o livro, e depois você vai levar no TST e entregar para cada um dos meninos. Nossa, não, para eles aceitam, porque... não, obrigado. Mas não é para o ministro, tem que entregar para o assessor. Para o assessor, boa. Vamos lá, dentro desta ótica aí de redirecionamento, do processo mesmo de execução, em linha com o processo de recuperação, procedimento de recuperação judicial, doutora Ana, como é que você vê a questão do depósito recursal? Depósito recursal nos processos envolvendo uma ação prévia à recuperação judicial, esses processos são listados, né, os créditos são listados lá na recuperação judicial, e aí, obviamente, a empresa passa recolhendo, né, ou pelo menos solicitando que todos esses depósitos recursais sejam encaminhados ao juiz universal para um partilhamento lá. Você encaminha, não encaminha? Qual é a sua visão a respeito disso? Esse é um ponto doloroso para a gente, né, no juiz do trabalho. Mas aqui eu confesso que eu tenho refletido sobre isso e eu acho que eu estou mudando um pouco o entendimento, acho que eu estou aceitando mais, passa a ser menos doloroso quando a gente aceita. O que é a questão? O depósito recursal, prévio ao deferimento da recuperação judicial, o STJ é unânime, não tem dúvida nenhuma com relação a isso, em dizer que esse depósito recursal, ele deve ser remetido para o juiz universal, ele faz parte do juiz universal e, portanto, lá deve ser ir para pagar os créditos trabalhistas ou outro, mas pelo juiz universal. E a gente lá na Justiça trabalha um pouco, até mesmo não concorda com isso, porque, enfim, o depósito foi feito antes, está vinculado ali para garantir o processo do reclamante, mas eu acho que a gente precisa entender qual que é a natureza jurídica do depósito recursal. Se eu entender que o depósito recursal, ele é pagamento, aí sim eu defendo que ele não poderia ir para o juiz universal. Mas se a gente entender o depósito recursal como garantia do processo, e como garantia, assim como qualquer outro bem, eventualmente, que garanta o processo, ele sim deveria fazer parte do juízo universal. Porque, veja, e aqui, o Alex talvez possa confirmar isso, eventualmente, mesmo um processo que tem um depósito recursal, quando chega o momento para pagamento, a gente não libera automaticamente aquele depósito para o credor. A gente intima a empresa para pagar. Então, a meu ver, o depósito recursal, a natureza dele, o intuito dele é de garantir o processo, não é efetivamente de pagamento. Quando a gente, por muitas vezes, a gente utiliza esse valor para pagamento, porque intimado o devedor não fez espontaneamente. Então, a gente, antes precisa distinguir a natureza jurídica desse crédito. Acho que o Alex ali não vai concordar, talvez, comigo, que seja uma garantia, mas talvez pagamento. E é essa natureza jurídica que, a meu ver, define se esse valor tem que ir para o juiz universal ou ficar para o crédito trabalhista. Mas isso no STJ hoje é unânime, sem sombra de dúvidas nenhuma. A competência tem sido, as decisões têm sido no sentido que o crédito deve ir para o juiz universal, e aí o que a gente talvez, né, poderia tentar, porque eu acho que defender que esse valor, que esse depósito fique na Justiça do Trabalho é algo que a gente já não consegue mais, talvez fosse defender no sentido que esses valores fossem pelo menos utilizados para pagamento do crédito trabalhista.
porque ele vai para o juiz universal para pagamento do todo. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, que esse valor fosse destinado ao crédito privilegiado, já acho que já seria de bom alcance. Você sabe que, assim, a gente, quando é juiz substituto, né, e não está fixo em um lugar, a gente acaba passando por várias varas, e para não alterar procedimento, geralmente a gente não está 100% afeto à execução, a gente acaba adotando o procedimento dos titulares, né, para que a mesma vara não fique com mais de um procedimento. Então, as primeiras varas que eu passei, os procedimentos eram todos nesse sentido de que o depósito recursal constituía pagamento, estava vinculado àquele determinado processo, e então nunca era encaminhado para o juiz universal. E aí, quando eu cheguei em Cotia, que foi a penúltima vara onde eu estive, lá era uma vara vaga, sem titular, e eu assumi a titularidade. Então, eu me lembro do diretor vir encaminhar uma minuta de despacho, negando o encaminhamento do depósito recursal para o juiz universal, era exatamente essa questão. E aí eu chamei ele e expliquei qual era o meu entendimento. E o meu entendimento é exatamente no sentido de constituir uma garantia. E isso porque ele pode retornar para o patrimônio do devedor, né, ou do pretenso devedor. Ele vem ali, na verdade, como ele é uma garantia, mas mais do que isso, ele é um pressuposto recursal, não é? Ele é um pressuposto para o acesso às cortes superiores com o intuito de uma garantia futura. Então, seria um pagamento com condição suspensiva, né, e talvez resolutiva, né, se ganhar ou não ganhar aquele processo. Então, no meu modo de ver, não existe um pagamento condicional. E se não existe pagamento condicional, aquele destacamento de valor, ele se constitui em garantia. Tanto que a jurisprudência, em alguns casos, admite, não é? Uma carta-fiança, um seguro-garantia, alguma coisa do tipo, não é? Isso só se converte em dinheiro, a gente sabe, com a execução da carta. Então, no meu modo de ver, isso se trata de uma garantia. Mas, mais do que isso, eu sempre pensei na visão do todo. Eu, enquanto juiz do trabalho, eu não tenho a visão de todo o débito, eu tenho a visão do processo individual, eu não tenho a visão da coletividade. E quem tem essa visão? O juiz universal. E nesse sentido, eu não considero um padrão claro de justiça, de repente, eu entregar esse valor para uma pessoa que, de repente, ingressou com um processo 3, 4 dias antes, ou que teve uma sentença 3, 4 dias antes, e a empresa ainda tinha dinheiro para garantir aquele processo para fins de recurso, e o outro processo do par de trabalho dele, já não havia mais essa disponibilidade, de repente não existe ali um depósito recursal, conseguiu acesso porque já tinha sido deferida a recuperação judicial, seja lá a razão que for. Então não vejo um critério de justiça entregar um depósito recursal 100% para um trabalhador e deixar o outro sem nenhum valor, porque não houve dinheiro destinado à garantia daquele processo. E desta forma, encaminhando para o juiz universal, ele faz a arrecadação e distribui proporcionalmente com critério de justiça, porque ele tem a visão do todo, a capacidade da partilha coletiva ali. Então, com base nisso, eu sempre, por entendimento meu, encaminhei os valores para o juiz universal. E se, Alex, a gente chegar, pedir uma audiência de conciliação, e na audiência de conciliação, a recuperanda concordar em liberar o depósito recursal para aquele cliente, e o resto, ela fala, o resto prossegue. Você vê algum impedimento nisso? Porque, percebe, a gente está transformando, nessa perspectiva, estamos transformando o depósito recursal, ou qualquer valor que caia nos autos, como universal, né? Pensando na questão social. Será que ela poderia disponibilizar desse valor? Na verdade, ela não poderia, não é, Romeu? Porque todos os valores à disposição dela estão sujeitos à análise do juízo de recuperação. Então, seria, de repente, até mesmo ali um crime concursal ou, efetivamente, uma extrapolação de poderes concursais, né? Eu também concordo com a Alex. Pode caracterizar crime. Eu acho que ela pode incorrer lá no crime do 186. É isso mesmo. Não fiz um acordo anteontem por causa disso. No juiz de Campinas. Considerando o prazo de suspensão das execuções, 180 dias,
a contar do deferimento do processamento de recuperação, uma vez decorrido o referido prazo, a execução do crédito trabalhista não poderia ser retomada perante a Justiça do Trabalho, né? Acho que é. Você quer saber segundo a lei ou segundo a jurisprudência? Segunda, 180 dias, aliás, nem existe mais, né? É porque, assim, é uma das poucas vezes que a gente vê uma literalidade na lei, né? Porque ela é muito expressa, ela fala em nenhuma hipótese vai exceder o prazo de 180 dias, que é improrrogável. E hoje também é muito pacífico no STJ que esse prazo ele pode ser prorrogável por quantas vezes o juiz da recuperação judicial entender necessário. Então, essa não é nem aquele... às vezes a gente vê ali uma dúvida, mas eu não tenho como interpretar que não seja de forma literal, né? Em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável. Mas a jurisprudência já se consolidou que esses 180 não são 180, é o prazo que o juiz da recuperação definir, e aí só depende apenas do pronunciamento judicial dele. Alex, fica à vontade, viu? Estou fiscalizando as perguntas aqui. Não, no meu modo de ver, e existe um problema com relação a esses 180 dias, né? Muitas vezes os advogados, eles se confundem em relação ao curso desse prazo, né? E a questão do prazo lá do artigo 54, que define que o pagamento das verbas trabalhistas deverão ocorrer em no máximo 1 ano, né? Então, basicamente, esse prazo de 180 dias não tem nenhuma relação com o pagamento, com o cumprimento do plano, porque ele é prévio ao plano, não é? Esse 180 dias seria basicamente um fôlego concedido à empresa para que ela pudesse levantar todo o passivo, cumprir os requisitos objetivos da recuperação, e aí, uma vez homologado esse plano de recuperação, então aí a gente iniciaria lá o prazo para cumprimento do plano, né? E parece que existe, inclusive, uma discussão no STJ e no TJ de São Paulo, não é isso, Ana? A respeito do curso desses prazos? Então, eu estava pesquisando a jurisprudência nesse sentido, e aqui no TJ de São Paulo, eles têm até um enunciado número 1 do grupo de câmaras reservadas de direito empresarial do TJSP. É um enunciado relativamente novo, é de 2019. E ele fala que esse prazo do artigo 54, ou seja, o prazo máximo para pagamento dos créditos trabalhistas, ele conta ou da homologação do plano de recuperação, ou do término do prazo de suspensão de 180 dias, independentemente dele ser prorrogado, o que ocorrer primeiro. Então, veja, e é isso eu acho um quanto perigoso, porque, como o Alex falou, esse prazo de 180 dias é o prazo do processamento da recuperação. A partir do deferimento do processamento da recuperação, que a empresa vai consolidar seu passivo, assembleia de credores, apresentar quadro, apresentar os documentos necessários da lei para eventualmente ter seu plano homologado. Então, se a gente começa a contar esse prazo de 1 ano, do prazo de 180 dias, pode acontecer que o 1 ano termine antes do prazo de 180 dias prorrogável. Porque a empresa, e com isso, eventualmente, se esse plano não for homologado, a empresa já tem que ter pago seus créditos trabalhistas em detrimento dos outros credores, mesmo com o plano não tendo sido homologado. Então, não vejo sentido nessa interpretação também, porque se é um prazo do plano, para pagamento do plano, obviamente, esse prazo tem que ser de um plano homologado. Mas o STJ, ele desconstitui todas essas decisões aí do TJSP, inclusive ele, em uma das decisões que eu vi, ele invalidou expressamente esse enunciado, disse que não tinha valor algum. E eu acho que são prazos realmente com funções e naturezas distintas. Posso voltar? Pode falar, meu. Fica à vontade. Eu ia pedir para você, posso voltar na questão do depósito recursal? Pode, claro. Porque é bem prático, é do dia a dia. Sim, sim.
tudo bem, o depósito recursal daquela ação trabalhista que é que é do crédito de recuperação, tudo bem, eu acho que é razoável. Mas do crédito extraconcursal, aquele depois, parece que fere algum raciocínio lógico. Por mais que a gente tente ir, Alex, por aí, pela finalidade social, que é para cobrir todo mundo, ratear, mas você percebe, se a empresa quiser pagar aquele trabalhador que ela confessa que inadimpliu, que não pagou, ela poderia. Porque percebe, isso não está no plano de recuperação e os crimes lá do artigo 168, específicos da lei, eles vão no sentido de fraudar, sempre no sentido de que quero fraudar, enfim, com o objetivo de fraudar ali. Mas percebe, isso é crédito que não está inserido na recuperação, e que eu poderia, antes dele ajuizar a ação, vem aqui, meu filho, vem aqui, estou te pagando. Ou desista da ação aqui que eu vou te pagar. Ele não poderia fazer isso? Se ele poderia, por que ele não pode fazer isso em juízo? A jurisprudência caminha nesse sentido, no sentido de não poder sequer fazer acordo, porque, pessoal, é um acordo, né? Vou pagar, tá bom, vem aqui, meu filho, vou pagar. Né? Ou não, porque eu confesso, eu pesquisei, mas não encontrei a jurisprudência. O STJ também ele demorou para falar sobre essa concursão. Mas aí, Romeu, a gente precisa distinguir pelo que o exemplo que você está tratando é de um crédito extra concursal e que eventualmente a empresa, inclusive, faz um depósito judicial para recorrer e eventualmente quer liberar esse valor. É isso, não é seu exemplo? O trabalhador que trabalhou no período depois da recuperação sim. Agora não recebeu, sim. Né? A empresa, como ela não está em insolvência, mas em insuficiência financeira, desde que ela cumpra o que ela acordou lá no juiz da recuperação judicial, nada obste que ela coloque dinheiro para pagar os seus novos contratos, os seus novos empregados, os novos compromissos que ela assumiu. O que ela não pode é, por exemplo, a gente, para embargar um processo na Justiça do Trabalho, embargo de execução, você precisa garantir o processo. O que ela não pode é, no interesse de embargar uma execução, apresentar como garantia um bem sujeito à recuperação judicial. Isso ela não pode fazer. Mas se ela optar por depois fazer o depósito recursal em dinheiro, porque ela quer discutir aquilo nos tribunais superiores, ou se ela, inclusive, optar por pagar o credor, independentemente do processo, a meu ver, não tem ela não está incorrendo em nenhum erro e não está infringindo a lei em nada. O que ela não pode é comprometer os bens que estão sujeitos à recuperação judicial. Mas, tanto que na recuperação judicial, diferentemente da falência, não há depósito de valores. O juízo da recuperação, ele não faz distribuição de valores. Ele administra, né? Administra não é uma palavra boa, mas ele fiscaliza ali o cumprimento do plano, mas todos os pagamentos são feitos pela empresa diretamente aos seus credores. Então, desde que ela mantenha o seu compromisso com o juiz da recuperação em dia, nada obste que ela pague outros credores, e inclusive deve pagar, porque esse é o objetivo da lei, de tornar esse crédito extra concursal. Porque se ela não pagar os seus fornecedores, não pagar os seus prestadores de serviço, em pouco tempo ela vai se inviabilizar novamente. Perfeito. E isso eu estou falando, inclusive, depósitos recursais antes da reforma trabalhista, porque agora a empresa em recuperação não faz o depósito. É verdade, bem lembrado. Deixar o raciocínio. Então, se for um crédito extra concursal, você pós-recuperação, você não, e tem lá esse depósito recursal, você não vê problema aí, nesse caso, em fazer um acordo ou liberar esse depósito recursal para pagar, se isso não comprometer a recuperação? Eu não vejo problema, porque esse crédito não está sujeito à recuperação judicial, e ele não é um bem abrangido pela recuperação. Tá, perfeito. É isso. Você vê diferente, Alex? Não, para mim é exatamente isso, né? Quando se ingressa com a recuperação judicial, se tira uma fotografia do ativo e do passivo. E todo o ativo e o passivo daquele período estão vinculados, não é? Então eu não posso, por exemplo, liberar ativos para privilegiar uma das pessoas daquele momento. Então,
A empresa em recuperação, ela perde a disponibilidade financeira efetiva com relação a todo aquele valor que a pertencia até o momento da recuperação judicial. A partir dali, são débitos extraconcursais e créditos extraconcursais que ela produz, e ela não perde a disponibilidade financeira em relação a esse valor produzido no futuro, né? Tanto que ela pode investir na sua atividade produtiva. E aí, é exatamente a minha visão é exatamente igual com o que a doutora Ana disse. Desde que ela cumpra o plano de recuperação, todas as condições, pressupostos e prazos que foram estabelecidos, a partir dali ela pode dar a vazão a toda a renda que entrar para ela após o deferimento da recuperação judicial sem nenhum problema. Tá. Bom. Ô, Zé Antônio, por favor. Eu penso que aí tem uma dicotomia de visão de juiz, visão de advogado. Imagine a situação objetiva, isso acontece, agora com menos frequência, tá? Mas você tem um fato gerador, a prestação de serviço, muito anterior à recuperação judicial. Aí você tem o trâmite processual e a sentença de primeiro grau depois da recuperação judicial. Sim, e aí você faz o depósito recursal depois da recuperação judicial. É um crédito extraconcursal, na visão do juiz do trabalho. Tá? Na visão do juiz comum, vou lá e faço... na visão do juiz comum, eu vou lá e faço um acordo liberando esse crédito para o João e quitando 80% do débito junto ao João, que era um crédito concursal. Tá? E aí, na Assembleia de Credores, os créditos privilegiados trabalhistas foram fixados em 50. Eu acho o promotor chato e eu, advogado, acabo sendo partícipe de crime. Então, não, mas eu não tô, não, se alguém falar que eu estou falando alguma besteira, algum absurdo, por favor, me corrijam. Eu acabo correndo esse risco profissional. Nessa matéria, a visão de advogado na dúvida, não. Porque se esse crédito for liberado por determinação judicial, manda quem pode e compra quem tem juízo, ok? Aí, perfeito. Agora, se esse crédito foi liberado, porque o acordo é acordo de vontades, é iniciativa da parte. Eu resolvo o problema trabalhista, advogado não é pago para ganhar processo, é pago para solucionar problema. Eu soluciono o problema trabalhista e arrumo uma encrenca de ordem criminal para o reclamado comigo como partícipe. Bom, como é que vocês veem isso? Eu vou fazer uma colocação, doutora Ana e Alex, e vejo se eu estou... O crédito, ele não é definido, o crédito concursal, vamos dizer assim, da recuperação, não é definido pela data da sentença, mas pela data do seu nascimento, que ele é constituído. Se a sentença veio depois da recuperação, ela só declara, perfeito? Então, a recuperação foi em 2015, a sentença é em 2018, referente a uma relação de emprego 2014, exemplo, tá? Isso aí é crédito concursal, é crédito da recuperação. Esse depósito recursal, seguindo o raciocínio que o Alex e a doutora Ana colocaram, deveria ser remetido para a recuperação, porque é crédito da recuperação, embora possa ter sido feito depois, inclusive. É diferente o caso daquele trabalhador que, recuperação em 2015, ele trabalhou em 2016, e a empresa mandou embora e ele não pagou. Ele entra, a empresa recorre, fez o depósito recursal, que 2017 para cá não tem mais. Esse depósito recursal que eu falei, que me parece que aí não vejo lógica em não se pagar para o trabalhador, para esse caso aí, principalmente com a anuência, concordância da empresa. Doutora Ana, doutora Alex, por favor, palavra. Isso mesmo. Eu acho que é na linha do que a gente falou, né, Alex? Realmente, o primeiro, acho que seria complicado. Porque aí seria um crédito concursal, né? Aí o Zé Antônio tem razão. E aí, o que eu acho, Romeu, é que quando, por exemplo, um trabalhador que é submetido à recuperação judicial, ele pede a liberação daquele crédito, ele teria que demonstrar que a recuperação não está sendo cumprida. Para a liberação desse valor, ainda que o valor seja um valor gerado após a recuperação, ele teria que demonstrar que o plano não está sendo cumprido.
Porque senão é ele que está em má fé com os demais empregados. Porque todos os empregados estão submetidos à recuperação. Ele também se submete a um parcelamento a um prazo de 1 ano. Por que é que a empresa vai concordar em liberar um valor para ele nesse momento e não para os outros? Percebe? Por isso que eu falo da visão do todo. O complicado do juiz do trabalho em decidir a respeito de valores no processo individual é porque a gente não enxerga o que está acontecendo, né, com relação a todos os outros, que são credores da mesma natureza, né? E a comunicação também, né, Alex? A nossa comunicação com o juiz da recuperação, ela é muito ruim. Então, eu acho que, e por vezes, a gente tem crédito que está habilitado no juiz da falência, por exemplo, e ainda requerendo liberação de depósito ou alguma coisa no sentido na própria Justiça do Trabalho, prosseguimento contra o sócio. Isso é muito comum. E a gente não tem um canal de comunicação aberto nesse sentido, para, olha, esse crédito já está aí, esse crédito não está. Então, é uma falha mesmo. Eu acho que é um procedimento que a gente deveria estreitar aí as relações. Daí a importância de varas especializadas, né? Porque você poderia eventualmente criar esse canal de comunicação mais eficiente ou eficiente, porque na verdade não existe, né? Bom, eu falo para vocês, viu? Olha, de recuperação, ainda bem que tem poucas, mas hoje eu vi as estatísticas, aqui na nossa região, pelo menos, nos últimos 2 anos foram 2.500 recuperações judiciais. Eu fico imaginando o que vai surgir entre esse ano e o ano que vem, por conta dessa pandemia, né? Enfim. Você tem, Ana, números de recuperação? Não, a gente teve um debate lá na AMATRA, que é a Associação dos Magistrados, com juízes que são da vara de recuperação aqui de São Paulo, e ele falou que, surpreendentemente, ele teve, nesse período, 2 pedidos de falência apenas, e pouquíssimos de recuperação judicial. E que a falência é possível você ter uma estimativa, porque ela está diretamente relacionada ao PIB, mas a recuperação judicial já é um pouco mais difícil fazer essa estimativa. E aqui o grande problema que eu vejo também com relação à recuperação judicial, e é dificílimo de prever, e é claro que a gente tem que tratar com a regra geral da boa-fé, mas eu vejo que, em alguns momentos, algumas empresas que requerem a recuperação judicial, o problema dela não é com o credor trabalhista, o problema dela não é com o fornecedor, o problema dela, muitas vezes, é com o banco, é com o fisco, que não estão sujeitos à recuperação judicial. Então, essa empresa, a recuperação judicial para ela, dificilmente vai fazer com que ela se soerga, porque ela vai continuar com as dívidas dela com o banco, com as dívidas tributárias, então dificilmente ela talvez consiga se recuperar. Eu não vejo, assim, lá na nossa, pelo menos na nossa atuação, eu até torço mesmo para que as empresas se recuperem, os créditos sejam pagos, mas a gente não vê, né, Alex, assim, muito na prática, uma recuperação judicial dando certo. E aí começam, depois que a recuperação judicial, a empresa não faz acordo, e com isso começa um passivo muito maior, porque a sentença é sempre mais cara. A sentença, a gente tem multas, que no acordo geralmente não tem. Então, o próprio passivo da empresa começa a aumentar depois dessa recuperação. Eu sou um pouco cética, mas eu realmente torço para que a gente consiga resolver essa situação, porque depois que vira falência, então, aí é um abraço. Eu acho que não tem mais o que fazer. Você tem acompanhado esse projeto? Não, Ana? Não sei se tem. Sim, eu li, mas o que me chamou a atenção foi com relação a isso, essa questão da suspensão, né, com relação aos devedores subsidiários. Eu vi que teve uma tentativa de incluir na recuperação judicial os créditos de alienação fiduciária, esse tipo, os créditos que geralmente os credores são os bancos, e nesse momento é claro que o projeto parou e isso não foi para frente, porque
enquanto tem interesse de banco, contrário ao interesse dos bancos, dificilmente é aprovado. E por isso que o projeto de lei até da Lei 11.101 demorou tanto. Mas o que me chamou mais atenção, algumas coisas já é consolidação da própria jurisprudência, trouxe ali novos sujeitos à recuperação judicial, como, por exemplo, a atividade rural, que hoje já é admitida na jurisprudência, o STJ já tem admitido, mas a lei ela não era clara nesse sentido. Mas o que me chamou mais atenção foi com relação à suspensão mesmo, assim, que é algo que vai realmente e de uma forma muito abrangente, né? Todo devedor subsidiário, e aí, o tomador de serviço também, que não tem nada a ver com aquela atividade econômica, e ele já terceirizou sabendo que ele poderia ser responsabilizado por aquele crédito, porque até então, isso era construção jurisprudencial. Hoje é expresso na lei que o tomador de serviço responde subsidiariamente. Então, a pessoa que opta por uma terceirização, ela já tem que ter esse cálculo, ela já tem que saber que, eventualmente, se o empregador não cumprir com as verbas trabalhistas, ela vai ser chamada a fazer. Então, não sei, foi o que me chamou a atenção. Não sei se o Alex, de repente, viu alguma coisa diferente também. Também não, e talvez aquela dúvida, né, entre quem é que vai ser responsável pela desconsideração da personalidade jurídica, né? Sim. Se o juiz do trabalho ou se o juiz da execução, sim, da recuperação judicial. A lei o projeto diz que é do juiz da recuperação, né? Olha, gente, eu acho que, parece que não, mas já passamos mais de 1h30, 1h15 minutos aqui, a gente tenta regular 1h, né, 1h30 no máximo. Olha, Ana, Alex, tem alguma colocação a mais? Alguma pergunta? Não tenho mais, Romeu, acho que a Ana exauriu todas as nossas dúvidas aqui. Sim, Ana, muito obrigado. Aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma para a gente ver. Meu computador aqui, ele tá começando, eu acho que está começando a falar, compra outro. Começa a dar alguns defeitos. Você fala, mas não tinha acontecido isso antes, né? Agora aconteceu. Eu acho que é isso. Podemos encerrar? Podemos encerrar, então, Romeu. Então, doutora Ana, olha, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, viu? Ocupar esse seu tempo aqui e gentilmente trazer esse conhecimento aí para a gente. E nós esperamos que você volte aqui outras vezes, e é um espaço que a gente tem aqui organizado para um bom bate-papo, com conhecimento de qualidade, que hoje em dia, assim, sem nenhum demérito de qualquer outra coisa, mas é raro a gente encontrar. E quando a gente encontra a gente com essa capacidade, com essa inteligência e que vem graciosamente aqui emprestar para a gente. Emprestar, não, doar, né? Então, muito obrigado mesmo pela gentileza de estar aqui com a gente, viu? E volte outras vezes. Romeu, eu que agradeço o convite, foi um grande prazer, eu gostei muito, eu acho que espaços como esse são raros também para a gente ter a oportunidade de participar e com certeza a troca de conhecimento, quem passa o conhecimento aprende mais do que realmente com o objetivo de passar. E para mim foi um grande prazer mesmo, estou à disposição. Alex, obrigada pelo convite. Espero encontrá-los mais vezes e estou à disposição. Eu que agradeço, né, a todos mais uma vez aí pela presença, especialmente para a doutora Ana, que prontamente atendeu nosso convite, e é impressionante, né? Passaram aí mais de 1h15, é uma conversa super tranquila, explicou com a simplicidade de quem muito conhece, né? Essa é a característica desse tipo de pessoa. Então, muito obrigado de verdade pelo comparecimento, pela exposição e por nos brindar aí com conhecimento. Eu que agradeço, Alex. Gente, um abraço a todo mundo, Alex, um abração. Um abração, Romeu. Isso, o azar dele que não participou. Exatamente. Depois você faz prova de recuperação para ele. Isso aí. Boa, a gente dá prova de recuperação para ele, gente. Pessoal, um abraço. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.